Minha gente querida, nós vamos falar sobre a mágoa. Será que é possível remover esta mágoa que trazemos no peito? Será que essa mágoa, ela que é geradora de insônia muitas vezes, né? Ó, parece que deu uma... Deixa eu organizar aqui, viu? Que mão poderosa a minha. As mãos poderosas aqui da... Mas não é não, gente, é porque a câmera desfoca, né? Eu espero que o áudio esteja bem. Hoje eu até resolvi mostrar meu microfone aqui, até para ele ficar mais pertinho e a gente conseguir ter uma captação de áudio melhor. Vamos falar sobre a mágoa. A mágoa, ela é um sentimento que nunca anda sozinho. Guarda isso, tá? A mágoa nunca anda sozinha. A mágoa sempre tem umas amiguinhas que andam com ela. A mágoa, ela é perigosa porque ela tem o poder de acionar uma série de outros sentimentos, tá? Dentro das pessoas. Então, é necessário eliminar esse sentimento de mágoa. Tá? Eu não vou filosofar aqui, até porque vocês me conhecem, eu não vou filosofar aqui a respeito do que é a mágoa em si. O que nós queremos é tratar isso. Se você tem mágoa com alguma pessoa, se você traz no seu peito uma mágoa e você não quer se relacionar com alguém, você não consegue perdoar alguém, e essa mágoa, ela está sempre acompanhada de raiva, de ira, de irritação, de impaciência, porque a mágoa anda de mãos dadas com uma série de amiguinhas perigosas, né? Então, qual que é a nossa intenção? É tratar, é te ajudar a eliminar isso de dentro de você. Então vamos lá? Eu preparei a aula, né? Eu não vou mostrar para a câmera aqui, senão ela desfoca de mim. Como você seria se você não tratar, né? Como você está aqui é porque você quer tratar. Mas como você seria se você não tratasse a mágoa? Como você seria? Olha só, você nasceu tão bonitinho dessa forma aqui, ó, né? Nasceu bem organizadinho, com umas linhas tudo prontinhas, né? Para ser escrito a sua história. Eu acredito muito nisso, né? Sempre que vocês vão ver que eu estou olhando aqui para baixo, é porque eu me vejo aqui embaixo e eu vejo como é que está ficando para não desfocar. Então, você nasceu branquinho, bonitinho, né? Com as linhas tudo organizadinhas para escrever a sua história aqui. E o que que acontece? Com o passar do tempo, nós vamos nos amassando, magoando, entristecendo, traindo, sendo traídos, magoando, magoados, não perdoando, né? Engolindo sapos, fazendo pessoas engolir sapos também. A gente acaba vivendo cheios de feridas emocionais e ferindo emocionalmente, e a vida acaba ficando dessa forma. O que que a gente tem que fazer? Nós temos que desenrolar isso aqui, gente. Ó. A gente tem que desenrolar. Muitas vezes não vai dar para ficar arrumadinho de novo, não. Não dá, não. Sabe? Muitas vezes não dá, não. Sempre vai ficar ali algumas cicatrizes, tá? Algumas cicatrizes. Mas o certo é que nós podemos usar alguns meios, né, para tentar de forma mais terapêutica possível tentar organizar a vida. E aí, o que é importante é nós entendermos que o que sobrou de nós aqui, ó, o que sobrou de mim aqui, mesmo todo amassado, né? E eu me tornei isso aqui, eu posso tirar lições do que ficou aqui, sabe? Porque se a gente passar um lápis aqui em cima, nós vamos perceber a série, né? Se a gente passar um lápis aqui, nós vamos perceber a série de vincos quase que meio que transparentes aqui para as outras pessoas. Mas a gente vai saber que aqui tem os vincos. E aí o que a gente tem que fazer é tirar proveito disso. Então você tem duas chances na vida. Ou você permanece assim, porque a vida de uma certa forma vai nos fazer isso, tá? A vida de uma certa forma vai nos fazer isso. Ou você está
entra nessa jornada, que é o seu caso, você está aqui para isso, né? Você está aqui para isso, e essa aula é exclusiva para vocês que tratam comigo. Você está aqui para passar a régua na vida, tá? Passar a régua mesmo na vida e tentar deixar isso aqui, ó, o mais organizadinho possível. Agora, vai ter uns rasgadinhos? Vai ter uns rasgadinhos. Vai ficar bonitinho de novo? Não, não vai ficar bonitinho de novo como era antigamente, não. Vai ficar, às vezes vai ter um rasgadinho aqui, às vezes vai faltar uma pontinha ali, tá? Mas o certo é que nós podemos aproveitar isto até porque nós estamos vivos, ok? Dado essa ilustração, vamos caminhar aqui. O que eu faço da mágoa? Não se permita viver exposto ou exposta ao externo. Porque a mágoa não nasce aí dentro de você sozinho. Do nada eu tô aqui e me magoei. Magoei com o quê? Magoei. Não, não é assim. Sempre existe alguém, ou seja, alguém que não está dentro de você, está fora de você. Tá? Pode estar dentro de você um conjunto de sentimentos pelaquela pessoa, mas o que eu quero te dizer é que você não pode se permitir viver cativo, exposto ao externo, sabe? Sendo vítima do externo. Então, qualquer pessoa que chegar na minha casa ou que entrar na minha vida, qualquer pessoa que entrar porta dentro da minha existência, tem o poder de me magoar? Não, eu não posso viver exposto a isso. Por mais que a vida seja assim. Por mais que realmente eu vou confiar em pessoas e essas pessoas vão me magoar. Por mais que eu tenha uma expectativa, e nós vamos falar sobre isso depois, por mais que eu tenha uma expectativa e estas expectativas vão se frustrar. Mas eu não posso. Então, pega papel e caneta aí. Vou te aguardar. Pega papel e caneta aí e anota isso. Eu não posso viver vítima, eu não posso existir como vítima, eu não posso me permitir ser vítima do externo, de pessoas. Não posso. Sabe? As pessoas que vão entrar na minha vida, eu já tenho que ter uma consciência. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu tenho que ter uma consciência de que essas pessoas podem me frustrar, podem me magoar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou excluir todo mundo da minha vida? Vou morar numa ilha? Não vai. Você precisa se blindar. Então a gente vai falando sobre isso. Então a primeira coisa, não se permita viver exposto ao externo, tá? Porque o mundo vai te magoar. Vai te magoar, sim. O que fazer para se blindar? O que eu devo fazer para me blindar contra esse externo? Primeira coisa, tomar as mágoas antigas como exemplo para blindar as mágoas futuras. Olha só, lá no passado eu fui magoado. Magoado por quem? Eu fui magoado pela minha mãe, fui magoado pelo meu patrão, eu fui magoado por fulano, Beltrano, meu filho, enfim. O que acontece? Eu preciso blindar a minha mente com o que aconteceu no passado, para que eu evite que no futuro eu continue me magoando recorrentemente com o mesmo tipo de mágoa. Todas as vezes que a minha sogra vai em casa, que ela fala daquela torneira, eu fico magoado. Então arruma merda dessa torneira. Resolve, porque a primeira vez que ela falou da torneira, não é só porque você ama a sua sogra, mas é porque você não quer ouvir mais falar sobre aquilo. Você vai lá e compra a torneira nova e põe lá no lugar. Entende? E se prepare para que todas as vezes ela vai chegar e vai ver a torneira lá, ela vai tirar um sarro. Arrumou a torneira. Quer dizer, vai magoar de novo. Se você não arrumou, ela vai magoar. Se você arrumou, ela vai criar um pretexto também. Então se prepare. Com o que aconteceu no passado, você precisa se blindar para o futuro. Anota isso aí também. Tá? Então, tomar as mágoas antigas como exemplo e se blindar para evitar mágoas futuras. Entendeu esse exemplo da sogra? Não estou querendo dizer que sogra é ruim, não, né? Mas peguei como exemplo. Cuidado com o excesso de expectativa com o outro. Isso aqui é demais. Né? Eu casei com fulano e eu sou muito magoado porque esse homem mudou demais.
Aí eu casei com fulana, eu tô muito magoado porque ela mudou demais. Pare com o excesso de expectativa para com as outras pessoas. Aí eu magoei com meus filhos. Eu pensei que todo mundo ia ser médico. Pare com esse excesso de expectativa. Aí eu magoei porque o fulano me vendeu um carro e esse carro não tá bom. Pare com o excesso de expectativa. Põe o seu pezinho no chão. Quer tratar a mágoa? Põe o seu pezinho no chão. O pé tem que estar no chão. O mundo é realmente hostil, dilacerante, tá? E não coloque expectativas em excesso em cima das pessoas, até porque as pessoas não merecem isso, sabe? Viver em cima das suas expectativas para cumprir as suas expectativas, em um momento ou outro as pessoas vão te magoar sim. Então, cuidado com os excessos de expectativas. Anotou isso aí? Você tem que anotar, isso aqui é aula. Isso aqui é aula, tá? Outra questão importante, cuidado com o empilhamento de mágoa. Meu Deus do céu. Esse empilhamento. Ah, eu fiquei magoado com a minha vizinha, agora eu tô magoado com a minha sogrinha, agora eu tô magoado com o meu filhinho, agora eu tô magoado com o meu patrãozinho, agora eu tô magoado com o Beltrano, eu tô magoado com o padeiro, com... Cuidado com esse empilhamento. Então, anota isso aí também. Cuidado com o empilhamento de mágoa. Tá? Não se permita ficar magoando com todo mundo, não. Até porque nós vamos falar aqui agora, à medida que você vai criando mágoas aqui e ali e o tempo todo e vai empilhando, você começa a empobrecer o seu sistema hormonal. Começa a cair uma série de hormônios e neurotransmissores dentro de você que vai conectando e vai adoecendo os seus órgãos. Tem gente que tem a garganta o tempo todo inflamada. Por quê? Porque o tempo todo derramando cortisol dentro dela. Sabe? Tem gente que tem ferida na pele. Tem gente que é o tempo todo... Olha, ontem eu estava num lugar e aí uma pessoa que eu gosto muito dessa pessoa, só que eu tenho que eu tô procurando evitar ficar muito perto dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa traz uma carga de mágoa, de coisa antiga. Ela já me contou a mesma história umas 4 vezes, de alguém que chegou e falou assim: "Ah, você tá de roupa nova". E aí ela não aguentou. É claro, eu trabalho para ter roupa nova, eu não dependo de ninguém, não dependo do meu marido, e começa a descarregar. Bom, descarregou em cima da pessoa lá na hora, poderia ter ficado com isso pra lá, né? Mas aí pega os amigos e fica descarregando a mesma carga hormonal de cortisol, de raiva, de ira, de intolerância o tempo todo dentro dela e respingando isso na gente. Aí como eu sou blindado e sou terapeuta, eu estou acostumado só a ouvir e isso não internaliza em mim. Mas as pessoas que estão do lado sofrem todo mundo, porque aí um começa a falar: "Não, você não é de ver o que aconteceu comigo também?" Aí começa a contagiar um e outro, sabe? Então isso é terrível. Comece a se preocupar. Olha bem aqui para mim. Olha bem para mim. Escuta uma coisa. Dentro de você existe toda uma química que pode ser a química da doença, a química do rancor, a química da intolerância. São hormônios. Mas também aí dentro de você tem uma química maravilhosa do amor, da harmonia, da tolerância, da gratidão, de querer viver bem, e isso derrama dentro de você. Eu falo derrama, né? Derrama dentro de você uma série de coisas boas, até porque tá tudo aí dentro de você. Quando as pessoas falam assim: "Olha, dentro de você tem tudo que você precisa para ser feliz", né? E aí fala assim: mas como? Dentro de mim eu não encontro. Encontra, você tem neurotransmissores, você tem hormônios da felicidade, você tem endorfina, dopamina, você tem, enfim, você tem uma série de hormônios aí maravilhosos que é só você aprender a estimular. E é isso que nós vamos aprender e te ensinar aqui. Então, primeira não, né? Quarta ou quinta coisa, anota aí. Me preocupar com a minha estrutura hormonal, porque dependendo da minha estrutura hormonal, eu altero o meu humor. Anota isso aí, porque isso é importante para você. Agora, Jeremias, eu anoto todas essas coisas que você fala e não volto aqui mais. Então não adianta. Você tem que assistir essa aula várias vezes, tá? Até porque eu falo várias coisas aqui e algumas coisas passam, tá? Algumas coisas passam. Mas isso que eu vou te dizer aqui, ó, não vai passar. Até porque eu estalei o dedo, né, te chamei a atenção. Então preste atenção. Volte sempre nessa aula e assista essa aula.
Até porque você tem um período que vai ficar dentro dessa plataforma e essa aula vai estar disponível a você. Então, é um período que é breve. Então, não fique, não assista essa aula só uma vez, assista várias vezes, anote tudo que eu estou te pedindo, tá bom? Outra questão, cuidado com a carência. Os carentes estão sempre se magoando. Ah, como é engraçado. Você começa a conversar com uma pessoa e aí você percebe que essa pessoa é magoada porque ela é carente. Essa pessoa, ela fala das mágoas antigas dela. E aí ela mostra a carência que ela tem, sabe? Porque não foi correspondida, porque não foi amada, porque não se sente grata pelo que ela já recebeu. Tudo isso é fruto de carência. Essa pessoa é carente, ela tem um buraco dentro de si. Então, cuidado com a carência. Aí tem gente que fala assim, eu não sei se foi ontem, alguém falou assim, a gente estava falando sobre uma aula sobre medo, eu não sei se foi no grupo, eu sei que alguém falou assim, eu tenho medo de viver só, eu tenho medo de morrer só, eu tenho medo de não ter ninguém perto de mim. Olha aí, isso é carência, isso é gente que não se conhece. Quantos anos você tem, cara? Seja sincero. Quantos anos você tem? Até hoje você não se dedicou em se conhecer? Até hoje não houve uma dedicação profunda em saber quem é você? Será que existe gente ferida aí dentro? Será que existe uma criança que foi ferida, magoada, adulterada, usada, abusada aí dentro e que essa criança está presa aí até hoje e se tornou um adulto magoado, entristecido, entrunfado, depressivo? Então você precisa tratar essa criança. Se você não fizer o enfrentamento, e aqui a gente começa a falar de terapia, realmente de tratamento, é um enfrentamento. Você precisa se conhecer. Você precisa se colocar numa mesa fria de mármore, sabe? Como se você fosse um cadáver, e se abrir mesmo. E ver o que tem dentro de você. Porque caso contrário, você vai ser vítima da criança indefesa, magoada, entristecida, abusada, usada, que está aí dentro de você. Que traz complexidades e dores de bullying lá da primeira infância, ou a falta de amor de um pai, ou o pai deu amor a vida inteira do jeito dele, da forma dele, do modelo dele. A mãe pôde dar amor, deu tudo que podia dar naquele momento, mas ainda faltou aquele abraço que deu no irmão e não deu em mim, aquele presente que deu para o irmão e não deu para mim, aquela palavra que eu ouvi dizendo para o meu irmão, mas não disse para mim. E esse negócio vai virando um caldeirão. E essa criança vai ficando cada dia mais magoada com isso, se torna um adulto que não tratou, e aí se torna esse tipo de gente na sociedade. Magoada, entristecida, não pode dizer nada para essa pessoa, sabe? Não pode dizer nada, porque a carência dela faz com que ela se feche, se magoe, se isole, né? Então tome muito cuidado com as carências. As pessoas carentes estão se magoando o tempo todo. O que eu devo fazer? Fortalecer, desculpa, a sua identidade. O que você precisa fazer? Fortalecer a sua identidade. Ei, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? O que você está fazendo na sua vida? Você se conhece? Tem uma criança ferida aí dentro? Você precisa se conectar com o que há de melhor em você para analisar, depois que você se fortificar, se conhecer e fortificar sua identidade, você vai aprender a lidar com a parte e se conectar com a parte ferida em você. Até porque muitas vezes tem muita gente que pensa que identidade é a forma como eu vou pentear meu cabelo, a forma como eu visto, né? Eu criei uma identidade, a minha maquiagem, né? Tal. Não é isso. Tem muito mais além disso. Você precisa entender quem é você. Aquilo que muitas vezes você não conta pra ninguém e que te magoa, que alguém fala, fere. Vou te dar um exemplo. Já viu aquele cara que traiu a esposa? E que trai a esposa
e que ninguém aí tá na roda de amigos, aí quando alguém fala de traição ou coisa assim, a pessoa fica toda blindada, com medo. Já viu isso? Então, é isso que precisa ser liberto e livre de dentro de você. Eu estou pegando o exemplo da traição, tem que parar de trair. Tem que pedir perdão e resolver o problema. Agora, o que eu estou dizendo é que existem coisas que blindam as pessoas para o lado negativo. E aí isso suprime, isso comprime, isso abafa, isso não deixa que a identidade dessa pessoa, sabe? Essa pessoa ter uma identidade própria, porque ela tem muita coisa para esconder. Então, começa a tirar o lixo aí de dentro de você. A primeira coisa a fazer é como eu vou fortificar a minha identidade, tirando os lixos emocionais. E como é que se faz isso? Vamos seguir que você vai entender. Outra questão aqui, ó. Cuidado com a desconexão. Anota essa palavra aí. Cuidado com a desconexão entre expectativa e realidade. Cuidado com a desconexão entre a expectativa e a realidade. A realidade nem sempre bate com as nossas expectativas. Ou a vida não gira em torno de você. A vida não gira em torno da sua realidade. A vida não vem de forma como se fosse uma luva encaixando nas suas expectativas. Pelo contrário, a vida segue o seu próprio fluxo. Existe um plano maior. Existe uma história maior. É você que tem que se encaixar. Então, o que a maioria das pessoas tem que fazer? Ó, tá vendo isso aí? Se isso for felicidade, tá bom. Mas não é. Sei o que é isso aí. Olha só, as expectativas, né? Expectativa de dar uma aula sem barulho e a realidade, que é o barulho intromissor, né? Do pessoal que lava carros aqui ao lado da minha casa. Então, olha só, nem sempre as expectativas sua vai bater com a realidade. A realidade é dura. Então pare de viver na ilusão. Ah, comigo isso não acontece. Ou pior. Tem gente que diz assim, comigo isso não pode acontecer. De jeito nenhum, isso não acontece, não pode acontecer comigo. Pode sim, você está vivo. A vida não vai cumprir as suas expectativas. Isso pode acontecer com você. Sim, então se prepare para acontecer. Entende? Então, cuidado com a desconexão. Anota isso aí. Cuidado com a desconexão entre a expectativa e a realidade, porque nem sempre a realidade vai bater com aquilo que você quer. Outra coisa. O que fazer? O que fazer quando as expectativas não batem com a realidade? Tente ajustar as suas expectativas à realidade. Não tente ajustar a realidade às suas expectativas. Tente ajustar as expectativas que você tem à realidade e viva de forma harmônica. E aqui eu vou te entregar uma técnica. E você já deve conhecer essa técnica, porque eu já devo ter falado isso para você. Troque o e se pelo e daí. Então, a expectativa é que eu consiga comprar um carro e que o banco vai me financiar o carro. Essa é a expectativa. A realidade é que eu preciso ir ao banco, conversar com o gerente, fazer uma planilha, fazer os cálculos, ver juro, ver se vale a pena e depois ver se o banco libera esse negócio para mim. Então existe uma expectativa de sair de lá com o dinheiro no bolso para comprar o carro e existe a realidade do banco aqui. O que eu preciso fazer? Fazer um alinhamento disso. Aí você usa a técnica do e se e do e daí. E se o banco não liberar? E se não der certo? E aí você troca pelo e daí. E daí se o banco não liberar? Aí você imediatamente tem que dar uma solução. E daí se o banco não liberar? Eu vou resolver de outra forma. E daí se eu não comprar esse carro nesse mês? E se eu não conseguir comprar esse carro nesse mês? E daí se eu não conseguir comprar esse carro esse mês? Eu vou comprar no próximo mês, eu vou resolver essa questão. Então troque o e se,
E se não der certo? E se isso? E se isso? E se... E daí? E daí se não der certo? Vamos para frente, nós vamos resolver. Então, uma das formas de resolver o problema da mágoa é alinhar as suas expectativas com a realidade e usar a técnica do e se e do e daí. Trocar o e se pelo e daí. Anotado? Tudo certo? Qualquer coisa, volte nessa aula para você. E se pelo e. Ó. Qualquer coisa, volte nessa aula aqui. Outra questão extremamente importante. Tenha clareza da realidade, do início, meio e fim de tudo. Preste atenção. Nós estamos falando de como eliminar a mágoa. Te entreguei aqui uma série de passos e te entreguei uma técnica do e se pelo e daí. Já fiz previsões com você para você não se magoar com a expectativa que você tem em cima de uma realidade. Já te falei da carência, já te falei de uma série de questões importantes. Agora preste muita atenção nisso aqui também. Tenha consciência para você não viver uma pessoa magoada o resto da vida. Tenha consciência da realidade que a vida, a realidade tem início, meio e fim. Vou deixar isso claro para você. Imagine que a minha mãe, por exemplo, me deu uma planta, um jarro de flor com as flores, uma planta. Cananchuê, não sei se é assim que pronuncia. Umas florzinhas lindas. O que acontece? Eu preciso ter a consciência, a clareza de que estas plantas têm início, meio e fim. Eu recebi um buquê de flores, essa flor começou a desabrochar e ela vai ficar linda o resto da vida. Não vai. Vai chegar um momento em que ela vai murchar e vai acabar. Então, para você não viver uma pessoa magoada, entenda isto. Entenda que existe uma realidade, tenha clareza de que tem coisas que vai nascer, tem coisas que vai viver e tem coisas que vai morrer. Vai ter início, meio e fim. Porque, caso contrário, você se torna cativo desse sentimento de eternidade. E não deve. Tenha clareza disso. Tudo tem início, meio e fim. Tá? Para você não se magoar. Outra coisa. Cuidado com a negação da realidade. Isso não acontece comigo. Acontece. Qualquer hora, um vírus bate na porta. Qualquer hora, um acidente bate na porta. Então se prepare. Não para o pior, mas se prepare para blindar a sua mente para que as coisas, muitas vezes, vão acontecer coisas ruins. Tá? Esteja preparado para isso. Seja adulto. Não viva uma vida infantilizada. Tá? Outra questão extremamente importante. Mágoa e raiva. As duas sempre andam de mãos dadas. O que é necessário? Nós retirarmos essas cascas dessas feridas emocionais que a gente tem dentro da gente. Como é que funciona essa questão da mágoa e da raiva, que as duas andam de mãozinhas dadas? Como é que funciona? A raiva é uma energia que fica girando de forma intermitente. Desculpa. Então, assim, eu não fico com raiva o tempo todo. A raiva vem e volta. É uma energia que fica girando. De vez em quando eu fico com raiva. Aí passa, depois eu fico com raiva de novo. Então, a raiva, ela é uma espécie de carteiro. Vou usar carteiro? Não, fica ruim, né? De entregador da mágoa. A mágoa é uma mancha. À medida que eu vou me magoando com uma coisa e com outra, eu vou me manchando. Eu vou criando essas manchas no corpo, já viu? Que vai ficando azul. Então vai ficando mancha. E como é que isso acontece? Porque a raiva vai e traz uma mágoa. Eu fico com raiva e já gera uma mágoa e já cria uma mancha em mim. E vai virando. A raiva é o condutor, é a energia que gira e vai carimbando e vai criando mágoas. Tá? Então, o que é necessário? É eliminar essas manchas desse corpo, desse tabuleiro que vai manchando. Sabe? É necessário você aplacar a raiva. Como é que se faz isso? Preste muita atenção no que eu vou te ensinar. Você precisa ter clareza daquilo que te faz ficar com raiva.
Olha, gente, tem gente que dá vontade de pegar um cinto e bater. Sabe? Sinceramente, dá umas pancadinhas. Tem um emoji aqui no meu celular que ele é muito bonitinho. Eu mando isso para algumas pessoas. Eu mando isso para algumas pessoas. Eu vou mandar aqui para minha filha. Ela tá tendo. Como é que eu faço para mandar esses trens? Queria mostrar para vocês como é que é. E fiz. Não lembrei. Não é difícil. Ah, é aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Já achei. É esse aqui, ó. Mandei para minha filha aqui. Vou ver se vai dar para vocês verem. Tá vendo esse cachorrinho aqui batendo no bumbumzinho do outro aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Aí, agora ficou bom. Dá vontade de fazer isso com algumas pessoas. Sabe? Dá vontade de fazer isso. Por quê? Deixa eu organizar aqui. A mão poderosa que vai criar o negócio aqui. Isso. O que acontece? Essa raiva, ela é recorrente. Então, o que acontece? A pessoa sabe que aquilo gera raiva nela. A pessoa sabe muito bem que aquilo gera raiva nela. E aí ela não resolve. Ela fica o tempo todo, o tempo inteiro, à mercê daquilo que passa raiva nela. Por exemplo, lá na fazenda, onde meu pai mora, existe uma fiação. Existe uma fiação. Essa fiação, ela estava sujeita a dar choque. Coisa de roça. Aí foi lá, emendou uns negócios. E aí, toda vez passava raiva. Porque precisava de ligar alguma coisa, ia lá, meio com medo. E aí, às vezes, desarmava. Não tinha o trequinho lá, o disjuntor era fraco. E todas as vezes passava raiva com aquilo. Todas as vezes passava raiva com aquilo. Qual que é a solução para isso, gente? É resolver o problema. É resolver o problema. Por isso que dá vontade de pegar o negocinho ali, sabe? E bater. Por quê? Se você sabe que alguma coisa te passa raiva, vai lá e resolve aquilo. Não fica empilhando raiva, porque essa raiva vai e volta e vai te manchando. Entendeu? Aí meu cunhado foi lá e resolveu, trocou a fiação, tá tudo zero lá. Hein? Então vamos para frente. Não empurre a mágoa para frente. Enfrente. Enfrentamento da mágoa. Ó, eu já te entreguei várias técnicas aqui. Preste muita atenção. Primeiro, usar as mágoas antigas. Foi a primeira técnica que eu te ensinei. Pegar o que é mágoa antiga e se blindar para que não haja mágoa futura. Pegar as mágoas do passado, blindar a sua mente para que não caia na mesma cilada para se magoar no futuro. Como é que se faz isso? Volta lá na aula e observa o que eu falei. Se você já foi magoado por alguém, evite, não conviva, evite estar no lugar onde essa pessoa que te magoa constantemente. Vá lá e peça perdão, e aí é a segunda fase, né? Peça perdão, tire isso de dentro de você e eu vou te ensinar, vai ser a última parte do nosso treinamento aqui, tá? Falar sobre o perdão. Então, volte lá no início e aprenda como blindar a sua mente com as mágoas do passado para evitar mágoas no futuro. Ok? Não empurre a mágoa para frente. Enfrente. Enfrente essa mágoa. Se tiver que ir pedir perdão, vai e peça perdão. Se tiver que conversar e resolver, vai. Se tiver... é porque eu fiquei magoado, porque tem gente que está magoado com gente que já morreu. Para pensar. Que coisa estranha. Tá? Então faça o enfrentamento da mágoa. Enfrenta a mágoa, como é que se faz isso? É tirando as cascas. Enfrentando o azedo da alma. Tá? Gente mal-humorada, energia desarmônica dentro dela. Tem gente que acorda numa cara ruim, não dá bom dia pra ninguém. Esses dias eu tava conversando com um psicólogo. Para pra pensar. Psicólogo.
E aí ele fala assim, e aí? Oi, e aí, Jeremias, como é que você tá? Eu falei, rapaz, eu tava bem, agora eu tô excelente. Ah, não, vem você com essas conversinhas suas, Jeremias. Essas historinhas pra boi dormir, essas fantasias suas. Ou eu sou assim. Eu sou assim. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu sinto raiva, mas tudo isso entra dentro de uma redoma de harmonia dentro de mim. Eu sou dono dos meus sentimentos. Eu não dependo de ninguém emocionalmente, eu não me entrego emocionalmente para que a minha felicidade dependa do outro me fazer feliz. Eu me conheço e sou feliz em mim. Agora, minha filha veio morar comigo, eu fiquei ainda mais feliz. O dia que eu casar, eu vou ficar ainda mais feliz. O dia que eu construir minha casa lá na fazenda, eu vou ficar ainda mais feliz. Mas eu não dependo nada disso. Eu, em mim, me conhecendo, me trato, eu faço tudo isso que tá aqui, ó, arranca as cascas, tá? Da mágoa, das feridas. Como muitas vezes eu já fui atrás das pessoas, já pedi perdão, porque olha, esse livro aqui, ó, preste atenção, inclusive, eu vou abrir a jornada do perdão clínico. E todas as pessoas que entrarem na jornada e comprarem uma vaga da jornada vai receber esse livro aqui de presente, ó. Tá? Um livro desse aqui de presente. Olha só, o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Para pra pensar nisso. Olha aqui, o perdão, a mágoa é um espinho que a gente coloca no coração e esquece de retirar. Lê isso aí pra você ver. Olha a grossura desse livro. Então, se quiser comprar esse livro no mercado, ele tá R$ 87,00. Quem quiser esse livro, me manda uma mensagem, eu vou colocar você em contato direto com o autor, tá? Ele é amigo meu. E eu sei que ele fez vários livros desses, tem na casa dele, ele manda direto para sua casa num preço que você não precisa passar pelo site. Tá bom? Então, olha só. Vamos continuar para a gente terminar essa aula. Essa aula é um pouco longa. Eu não vou cortar essa aula em várias aulas, eu vou dar essa aula, entregar o conteúdo todo, ainda tem muito conteúdo aqui pela frente, mas você não precisa assistir tudo, vai picando a aula e vai assistindo aos poucos, tá? Então, olha só, não empurre a mágoa para frente, resolva a mágoa, vai atrás de quem te magoou, pede perdão, resolva, tira isso dentro de você, desabafa, mas não vai na perspectiva do enfrentamento da pessoa, vai na expectativa do enfrentamento do seu medo de não ser recepcionado, de ser magoado de novo, mas vai atrás para você resolver. Eu tenho certeza que todas as vezes que você mover rumo ao perdão, mover rumo à resolução do problema, Deus vai se compactuar contigo. Ele vai de alguma forma organizar, de alguma forma, mesmo que seja mais dura, mais dolorida, para você resolver isso. Muitas vezes a gente vai pensando que vai tomar um café e vai tomar uma na cara. Mas, mesmo levando uma na cara, muitas vezes você sairá de lá curado. Então, independente da pedagogia, vai atrás. Resolva isso, se liberte disso, tira isso que está dizendo aqui, ó, esse espinho, né? Esse espinho que está cravado dentro da alma, tá? Só um momento, gente. Só um momentinho. Não abre aqui não, passa por lá, por favor. Aqui. Isso. Intercorrência aqui. Olha, a mágoa impede um bom relacionamento. As pessoas não conseguem se relacionar. As pessoas não conseguem ter um casamento estável. As pessoas não conseguem estar no emprego estável, se estabilizar no emprego. Não consegue nada, não consegue construir nada, não consegue construir relacionamentos com filho, com esposo, com marido, com casa, com amigos, por causa da mágoa. E talvez seja por uma pessoa que magoou ela e que apodreceu ela por dentro. E aí ela não consegue se relacionar com mais ninguém.
Olha, eu conheço uma pessoa na minha cidade, pensa numa pessoa empreendedora, legal, inteligente, que lê, uma pessoa que dá vontade de ficar perto dela o tempo todo, tem uma risada boa, mas lá atrás a mágoa apodreceu o coração dessa criatura. E aí acabou. Difícil, difícil. Eu tô dizendo de relacionar para casar mesmo. Não dá, porque começa a multiplicar a mágoa do passado no presente. E aí você sabe o que que acontece? Geralmente essas pessoas, ela vê na pessoa atual, e eu tô falando de relacionamento, se abrir para um novo relacionamento, ó, a mágoa impede um bom relacionamento, porque a pessoa está amargurada. A mágoa cria amargura. E você sabe o que é pior? O fulaninho que magoou é esse aqui. Tem nada a ver com esse aqui, ó. Ó, e o outro é esse. Aí você sabe o que acontece? Esse aqui paga o preço por causa desse aqui, ó. Por quê? Porque há uma ancoragem, replicar nesse o que esse aqui fez, até para tentar descontar dentro da pessoa. Isso é inconsciente, involuntário. E aí começa a multiplicar no segundo casamento os problemas do primeiro. Começa a multiplicar os problemas do antigo trabalho no atual trabalho. Era fofoqueira lá atrás. Aí vem fofocar aqui no outro trabalho. Era mentiroso quando morava numa cidade. Agora, muda para outra cidade e continua sendo mentiroso. Cria uma nova identidade, criatura. Elimina isso dentro de você. Se isso está te impedindo de ser feliz no novo relacionamento, no novo emprego, para com isso. Por quê? Porque os amargurados, os magoados, a mágoa impede, aliás, a mágoa impede um bom relacionamento, seja no casamento, seja com filho, seja no emprego, seja em qualquer lugar. Entende? Outra questão importante. A mágoa confunde as pessoas. Joga o lixo, é o que eu estava dizendo, joga o lixo no outro, que não tem nada a ver com a nova história. Isso é muito comum, sabe? Tratar o atual patrão como ex. Só no início, depois já começa a achar que é o mesmo. Tudo igual. Já viu? Essas pessoas fazem assim, polícia é tudo igual, advogado é tudo igual, médico é tudo igual, marido é tudo igual, homem é tudo igual. Nada disso. A sua mágoa é o que faz você ser dessa forma. Opa, mexi aqui na câmera. Né? A mágoa nutre a vingança. A mágoa nutre a vingança. Se você é uma pessoa vingativa, você vai perceber que existe um desejo de vingança com aquele que te magoou. E esse não é o caminho, tá? A mágoa nutre a inveja. A mágoa nutre a solidão. A mágoa nutre o vitimismo. Você não tem culpa de ter sido magoado por alguém. A culpa é se você guardar essa mágoa dentro de você. A culpa é se você manter e nutrir essa mágoa dentro de você. Porque a mágoa cria o vitimismo, a mágoa cria a inveja, a mágoa cria a vingança. Tá? Lembra, e eu já estou quase terminando, lembra das novelas? Tem uma novela... tem uma novela, a maioria dessas novelas de época mostra briga entre famílias, né? Lá atrás, o Jeremias Berdinaz brigou com o fulano de tal e os dois eram inimigos de fazenda e virou uma briga e as esposas também brigavam e aí depois os filhos começaram a brigar, depois vieram os netos que não tinha nada a ver, começou a brigar também, até que algum dia o enredo da novela, né, no enredo da novela alguém pergunta, mas por que a gente tá brigando com esse povo? Aí, geralmente é assim, o neto do fulano se apaixona pela neta do Beltrano, que aí tem um encontro, começa a namorar escondido, que aí não sei o quê. Aí eu pergunto, o que a gente tem a ver com esse problema lá do passado? Que era uma coisa simples. Entende o que eu quero te dizer? Quer dizer, a culpa, ela cultiva a culpa. A mágoa, ela cultiva. Ela dá fermentação, ela dá nutrição, é isso que eu queria dizer. A mágoa dá nutrição para viver histórias antigas e permanecer no passado. Então o que você precisa fazer?
eliminar isso de dentro de você. Como? Usando todas as técnicas que eu já falei aqui. Primeiro, blindando a sua mente. Jeremias, como é que eu faço isso? Você vai blindar a sua mente, você vai pegar todas as mágoas, todas as pessoas que já te magoaram e vai analisar qual é a razão que essas pessoas, o que levou essas pessoas a te magoar? Aí você tem uma série de coisas a analisar. Primeiro, ela te magoa constantemente? É aquela cunhada chata que toda vez chega e joga uma coisa na cara? É aquele patrão que todas as vezes cobra um negócio de forma injusta? Né? Te tira uma hora extra de forma injusta? Então você tem que ver se isso é recorrente, o que é em si. Todos os meses eu fico magoado aqui com essa empresa porque eles tiram 20 horas extra que eu fiz e nunca me pagam. Beleza, então você vai se organizar para você sair dessa empresa e vai arrumar e vai trabalhar para você, trabalhar na internet. Vai fazer alguma coisa para você. Ah, não, é aquela cunhada que todas as vezes chega aqui e faz aquela brincadeira indesejada. Então se blinde quanto a isso. Imagine, aí você vai usar aquilo que eu já ensinei, a imaginação guiada. Vai ver aquela cunhada chata vindo, chegando na sua casa, te magoando, indo embora, chegando na sua casa, te magoando, indo embora. As primeiras vezes você vai achar que isso é terrível, é horrível, e não dá nem conta de pensar direito, mas imagina ela chegando, parando o carro na porta da sua casa, descendo, entrando, sentando, tomando seu café e te magoando. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa visão assim, ó, imaginar isso várias e várias vezes, até o seu cérebro se acostumar. Aí depois que o seu cérebro se acostumou, você vai usar duas outras técnicas junto a essa imaginação guiada. A primeira é uma grande borracha na sua mão. Uma grande borracha na sua mão. E você vai colocar essa borracha na ponta de uma vassoura, tá? Uma borracha enorme, tipo essa borracha aqui, ó. Pode ser tipo uma borracha assim, ó, tá? Né? Só que ela é enorme. E aí ela é tão grande que você vai colocar ela na ponta de uma vassoura. Então você vai ficar com o cabo da vassoura, vou exemplificar aqui, e aqui vai ter a vassoura em si, e ao invés de ser vassoura é uma grande borracha. E você vai imaginar de novo a sua cunhada, estou usando cunhada, mas assim, para não falar que é sogro, para não falar que é cunhado, patrão, enfim. Tem que pegar alguém, né? Então vai ser a cunhada hoje. Aí o que acontece? Você vai imaginar que essa pessoa parou na porta da sua casa. Aí você vai lá com essa borracha. Não vai dar vassourada na cabeça da pessoa, não. É só pegar a borracha e ir lá apagar o carro dela. Apagar o caminho que ela andou na sua casa. Ela vai estar sentada na cadeira. Você vai imaginar apagando ela. Apagando tudo. Tudo. Só para aquela poeirinha. Imagina de novo e vai apagar. Esta é uma técnica formidável de dissociação. Outra técnica que você também pode usar é, à medida que você está fazendo a imaginação guiada, tá? Você vai imaginar, aí essa pessoa está sentada na sua frente, magoando, até você acostumar com aquelas palavras chatas dela, você vai imaginar o seguinte: coitado dessa pessoa, ela precisa de ajuda, ela não está no mesmo nível meu, isso não me atinge, isso não faz parte da minha natureza. Por mais que você ache e veja que isso faz parte porque você fica magoado, nesse momento você vai trocar esse sentimento. Então você vai provocar uma dissociação e uma ressignificação, tá? Faça isso. Coloque aqui nos comentários aqui embaixo. Essa aula realmente é longa, não dá para ser uma aulinha curta, porque ela é uma aula pesada mesmo. E pratique também o perdão. O perdão será uma outra aula que nós vamos colocar aqui dentro, tá? Porque quem não perdoa adoece. Forte abraço, pratique essas técnicas, deixe os comentários aqui embaixo, assista essa aula várias vezes e deixe os comentários aqui, porque se precisar de gravar um outro vídeo melhorando, explicando um outro detalhe, eu vou fazer. Forte abraço e até a próxima.